Então, eu entrei na CM relativamente jovem, eu era recém-formada, devia ter uns 4 anos de formada. Eu trabalhava com jovens privados de liberdade na FEBEM e eu conhecia a CM, mas não muito. Eu sabia da existência, mas não tinha muito contato. Então surgiu a oportunidade de uma vaga para assistente social, eu vim. Na época o caporal era o coordenador da unidade da Cruzeiro, conhecida como Fundação Casemiro Bruno Kurtz, e a gente alinhou e identificou que eu poderia oferecer para a CM, sim, o meu trabalho, e a CM se identificou com a minha trajetória, fui selecionada e é ali que tudo começa. Eu começo então como assistente social, área técnica da Fundação Casemiro Bruno Kurtz, e que no decorrer do tempo se transformou em ACM Cruzeiro do Sul. E dali para cá eu fiz uma trajetória bem interessante, trabalhei como técnica 3 anos, em seguida fui chamada para assumir a coordenação da unidade. Foi meio que natural o processo, o caporal foi fazendo outros desafios de expansão da área social da CM e eu meio que fui dando conta das demandas e aquilo naturalmente foi acontecendo. Então eu assumi a coordenação, fiquei alguns anos como coordenadora e na sequência me veio um convite que foi bem desafiador, diferente para a CM do Rio Grande do Sul, porque eu era uma mulher sendo convidada para fazer o instituto para ser secretária executiva da CM. E só tinha os meninos, e aí me surpreendeu aquilo, e todos eles de uma formação acadêmica muito específica, né, que era a área da educação física. E a ACM, então, se identificou também com o meu processo de trabalho e eu me desafiei, aceitei, fiz o Instituto Sorocaba. E em seguida, então, eu concluí o curso e fui assumir como secretária executiva da CM do Rio Grande do Sul. Não sei se a primeira oficial como graduada no curso do Instituto. E para mim uma responsabilidade muito grande, né, esse papel, e eu consegui dar conta, estou aqui até hoje, fazendo a minha trajetória, e é isso, eu fico muito feliz de poder ter feito essa trajetória. Ela era desafio para mim como pessoa profissional, mas foi um desafio porque eu quebrei algumas barreiras que existiam, né, e fui super bem acolhida sempre por todos. A CM me encontrou e eu encontrei a CM. Como eu tenho a função também, eu tenho uma formação, né? Eu fiz alguns cursos de pós-graduação, na verdade, fiz 5. E estes 5 sempre foram um complementando o outro. E o primeiro deles foi a área de recursos humanos, então eu me especializei nessa área e eu sempre tive a convicção de que não existe seleção de um lado, de uma parte, existe um encontro das partes. Eu escolhi a CM me escolheu. E aí, assim, juntos a gente pode fazer essa caminhada. E o que me faz me encantar pela CM? Eu não conhecia tanto, eu tinha então formação técnica, que é a transformação do mundo, da sociedade, a garantia de direitos, a inclusão de pessoas. E a CM queria a mesma coisa, e a área que eu estava queria a mesma coisa. E a CM me permitiu ser quem eu sou, ser aquela técnica, profissional, mas ser eu mesma, porque tem uma coisa em mim que é mais forte até do que a minha formação profissional. Eu preciso ser eu não posso ter saudade de mim. E a CM disse, não, mas eu gosto do teu jeito, eu quero que tu seja tu na CM. E eu fui eu na CM, eu sou eu na CM, a CM compartilha de filosofia que me encanta, que é a que eu acredito. E então a gente meio que se encontrou com os mesmos objetivos, com o mesmo papel, e a gente está junto fazendo isso. Eu agrego, a CM agrega na minha vida e eu cada vez mais acredito sim na transformação das coisas, na inclusão, nas oportunidades. E é interessante porque dentro da CM eu consigo fazer isso. Talvez eu passei em alguns concursos públicos e na hora de assumir eu acabava sempre desistindo. E por que isso? Eu acho que é porque essa tal de liberdade que eu preciso para criar,
para enxergar no outro aquilo que ele precisa e fazer aquilo que ele precisa, respeitar aquilo que ele precisa, não aquilo que eu quero. Então, para mim, isso é fundamental, a importância, respeitar o outro na sua necessidade. E é a minha visão de mundo, o meu mundo, a visão mais espiritualizada, nesse sentido de enxergar o mundo com os olhos do outro, não com o meu olhar, mas com o olhar que ele está enxergando, o que ele precisa. Nossa, isso faz muito bem para mim e eu acredito que, por consequência, aproxima então da missão institucional, né? Eu acho que se encaixou. Por mais que a gente tenha ideal, por mais que a gente tenha uma missão, né, uma filosofia que nos embasa, é difícil. E nem tudo vai acontecer no tempo que a gente deseja. O tempo. O tempo é que me fez ser menos ansiosa, né? Acreditar que dá para fazer. Olha, tem coisas que estão acontecendo que eu sonhava lá atrás e que só estão acontecendo agora. Então isso eu aprendi que, por mais difícil que seja, a gente não pode desistir, a gente tem que insistir que as coisas acontecem, né? Quando tu tem pessoas que querem os mesmos objetivos. Então eu acho que um grande aprendizado é ter um pouco de paciência e entender que tudo tem o seu tempo. Então eu sempre tive, para minha vida profissional, 3 questões: dignidade, justiça e transparência. E no decorrer da minha trajetória profissional pude levar isso como uma bandeira, e como gestora eu consegui priorizar isso. Hoje eu consigo incluir, né, e trocar até, pelo momento que se vive, a palavra transparência, porque ela é inerente à gestão, a questão de oportunidade. Então, resumindo, o que eu entendo hoje é dignidade. Não consigo tratar qualquer pessoa, seja ela aquela que mais recursos tem, aquela que menos tem, se não tiver dignidade. Dignidade humana, né? Então a gente faz vários ensaios para que a dignidade aconteça naquela relação. O outro ponto é da justiça. O que é direito, seja para o trabalhador da CM, seja para o trabalhador fora da CM, seja para a pessoa que acessa o recurso. A CM se disponibiliza a executar programas e, se aquilo é de direito, ela vai garantir aquilo. Então, direito e justiça, para mim, é uma palavra que anda junto. E a outra hoje, claramente, que é a oportunidade. Como a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, porque elas têm todo um potencial, talento. E eu vivo isso diariamente, seja qual o programa que for dentro da ACM, da área social em especial, porque a área que eu atuo, a oportunidade, as pessoas, elas só precisam disso. E que bom que a ACM consegue trabalhar essa questão da justiça, da dignidade e da oportunidade. Então, para mim, isso me fortalece e me faz querer ficar na CM aí o tempo que for.